Bom dia, meu nome é Matheus Manganaro de Souza, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina e eu vou apresentar os resultados de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida por mim na Universidade Estadual de Maringá, com apoio do CNPq e orientação da doutora Carolina Laurenti. Essa apresentação tem por título Diversidade Cultural e o Sistema Ético Skinneriano. Bem, primeiramente precisamos então trabalhar no behaviorismo radical como um sistema ético. É recorrente na literatura secundária a compreensão de que na obra skinneriana há um sistema ético e esse sistema ético pode ser dividido em duas dimensões. Uma primeira dimensão descritiva e uma segunda, uma dimensão prescritiva. Na dimensão descritiva, reconhece-se três bens ou três valores: os bens pessoais, os bens dos outros e o bem da cultura. Os bens pessoais são reforçadores, primários e secundários. O bem dos outros, por sua vez, seria então resultado de processos de reforçamento recíproco. Já o bem da cultura seria, de acordo com Skinner, a sobrevivência da cultura. Já em sua dimensão prescritiva, a característica central seria a eleição do bem da cultura como valor fundamental da ética skinneriana. Apesar disso, existe na literatura secundária uma certa inconsistência no uso do bem da cultura. Por vezes, o bem da cultura é escrito no singular, como sobrevivência da cultura. Outras vezes, no entanto, ele é escrito no plural, como sobrevivência das culturas. Tomando por base essa discussão, Lopes, Laurent e Habib vão afirmar que o plural empregado na expressão deve ser ressaltado. Não se defende como valor ético a sobrevivência de uma cultura, mas da diversidade cultural. O plural, então, qualificaria o bem da cultura, qualificaria o sistema ético ao incluir no valor fundamental do sistema ético skinneriano a questão da diversidade cultural. Tendo isso por base, a pesquisa teve por objetivo investigar a problemática da diversidade cultural na ética skinneriana e, em especial, no valor fundamental da sobrevivência das culturas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza teórico-conceitual, cujas fontes foram três livros de Skinner de momentos distintos de sua obra, em que ele debate ostensivamente sobre questões sociais, questões culturais. O primeiro livro analisado foi Science and Human Behavior, de 1953. O segundo livro foi Beyond Freedom and Dignity, de 1971. O terceiro livro, por sua vez, é uma coletânea de artigos denominada Upon Thunder Reflection, que foi publicada em 1987. Em cada um desses livros, a primeira etapa foi a busca do radical survive nos livros, considerando o apontamento de Lopes, Laurent e Habib de que é na sobrevivência das culturas que se encontra o reconhecimento do valor da diversidade cultural. Então, foi sistematizado esses dados obtidos em tabelas e os capítulos que foram verificada uma concentração das menções foram lidos na íntegra para a análise. Então, foram produzidos textos sínteses individuais de cada um dos livros, para então, considerando tudo que foi produzido nas etapas anteriores, uma síntese intertextual que considere tudo. Como os primeiros resultados, então temos a quantidade de menções em cada uma das obras. Em Science and Human Behavior, houve um total de 75 menções, com 40 menções do singular, 9 no plural e 26 em outros contextos, que principalmente envolvem a filogênese, então de sobrevivência das espécies, do reflexo, do valor de sobrevivência do reflexo, com concentração verificada nos capítulos Designing a Culture e The Problem of Control. Já no livro Beyond Freedom and Dignity, houve 123 menções, com 74 no singular, 7 no plural e 42 em outros contextos. A concentração, por sua vez, se deu nos capítulos The Evolution of a Culture e The Design of a Culture. Já na coletânea de artigos Upon Further Reflection, foram 84 menções, com 13 menções no singular, 7 no plural e 64 em outros contextos, com concentração dos capítulos Why We Are Not Acting to Save the World, What's Wrong with Daily Life in the Western World e Selection by Consequences. Verificou-se assim o uso majoritário da expressão do singular como sobrevivência da cultura. Além disso, esse uso predominante no singular já foi apontado por Dietrich.
Além disso, verificou-se que não há nenhum uso da expressão sobrevivência das culturas escrito dessa forma no plural. O plural, quando é utilizado, ele é usado no contexto de práticas culturais e do valor de sobrevivência dessas práticas culturais. Isso indica que a distinção sugerida por Lopes Laurent Habib não se sustenta na obra skinneriana. Apesar disso, verifica-se a presença de debates sobre a diversidade cultural e esses debates, por vezes, se encontram de fato articulados à sobrevivência das culturas. Para tanto, então, organizou-se as considerações skinnerianas ao redor de três teses principais. A primeira tese é de que a diversidade é condição necessária para a evolução, sobrevivência e planejamento de uma cultura. Primeiramente, a diversidade é sim condição necessária para a evolução de uma cultura, pois a diversidade é um elemento irredutível do modelo de seleção pelas consequências que é capaz de explicar a evolução das culturas. A partir disso, então, a partir da variação, surge a diversidade que então vai ser selecionada. A segunda dimensão, a segunda subtese é de que a diversidade é uma condição necessária para a sobrevivência da cultura, pois uma cultura diversificada, afirma Skinner, tem maiores chances de sobreviver. Além disso, é recorrente na obra skinneriana a valorização da experimentação, a experimentação de novas práticas culturais, o que Skinner vai denominar por a prática de modificar a prática. A terceira subtese, por sua vez, é de que a diversidade é a condição necessária para o planejamento de uma cultura, o que deriva das duas outras subteses. Essa necessidade da diversidade no planejamento cultural é reconhecida por Skinner ao defender a diversificação planejada. Além disso, Skinner vai recorrentemente entender o planejamento cultural como uma introdução de variações de modo deliberado na cultura. Skinner afirma: se uma cultura planejada necessariamente implica em uniformidade ou arregimentação, ela pode de fato trabalhar contra a evolução futura. Se os homens fossem muito parecidos, seria menos provável que encontrassem ou planejassem novas práticas. E uma cultura que fizesse as pessoas tão parecidas quanto possível poderia deslizar em um modelo padronizado do qual não haveria escapatória. Isso seria um planejamento ruim. A única esperança é a diversificação planejada, em que a importância da variedade é reconhecida. A segunda tese, que sintetiza as asserções skinnerianas, é de que a diversidade no controle social favorece a sobrevivência das culturas. Isso surge em Science and Human Behavior, no contexto do que Skinner vai denominar por problema do controle. A diversificação do controle é uma das possíveis soluções a esse problema. Skinner vai descrever a diversificação do controle como distribuir o controle do comportamento humano entre muitas agências, que têm tão pouco em comum que é pouco provável que venham a se unir em uma unidade despótica. Reconhece que a oposição entre agências permite o cancelamento do efeito de controle, evitando a exploração excessiva por qualquer uma das agências. Sua vantagem, defende Skinner, é a sua ineficiência no controle do comportamento humano. Esse seria, de acordo com Skinner, um argumento em favor da democracia contra o totalitarismo. Além disso, a diversidade no controle social é articulada com a questão da sobrevivência das culturas em 1953 já, na medida em que Skinner vai defender que, com um controle social diversificado entre diversas agências, é possível uma experimentação muito mais flexível e segura das práticas culturais, o que, como apontamos anteriormente, tem um valor de sobrevivência muito grande que Skinner recorrentemente reconhece. A terceira tese, por sua vez, é de que o relativismo cultural skinneriano se opõe à hierarquização das culturas. Isso pode ser apresentado de diversas maneiras, porém vamos aqui apresentar ao redor de 4 subteses principais. A primeira subtese é o próprio relativismo skinneriano. Skinner vai defender que cada cultura tem seu próprio conjunto de bens, e o que é bom para uma cultura pode não ser em outra. Reconhecer isso, ele vai afirmar, é tomar a posição do relativismo cultural, que é uma alternativa tolerante ao zelo missionário de converter todas as culturas a um único conjunto de valores. Isso sai no próprio Skinner em Beyond Freedom and Dignity. Além disso, Skinner vai reconhecer que o valor de uma cultura, o valor de sobrevivência de uma cultura só pode ser considerado em contexto, porque não há modo que nós podemos testar o valor de uma cultura em vácuo, determinando sua qualidade absoluta. Não há como hierarquizar as culturas a partir de um contexto, de um ponto absoluto. Além disso, Skinner vai criticar o darwinismo social, reconhecendo que se a competição apresenta um papel na evolução das culturas, é um papel muito secundário. Além disso, rejeita qualquer tentativa de garantir ou de reconhecer um movimento em direção à perfeição da evolução. Não há essa garantia.
As culturas dão errado, elas somem. Além disso, Skinner vai apresentar uma preocupação com a humanidade como um todo, ao afirmar que nós podemos apontar muitas razões pelas quais as pessoas deveriam estar agora preocupadas com mente toda a humanidade. Os grandes problemas do mundo atual são todos globais. Necessário, então, assim, uma cooperação e não uma competição entre as diferentes culturas, de modo que se possa resolver esses grandes problemas que ele vai apontar. Dietrich e Habib vão defender que o grande diferencial da ética skinneriana encontra-se exatamente em sua maleabilidade. Ela não oferece um conjunto imutável de regras e não se baseia na autoridade. A ética skinneriana é uma ética da experimentação. Abre as portas para a criatividade e para a variabilidade. As melhores práticas culturais não existem. Podemos e devemos experimentar as mais diferentes práticas, revisando-as, modificando-as ou substituindo-as, de acordo com seus possíveis efeitos sobre o fortalecimento das culturas, e aumentando assim a possibilidade de que boas práticas sejam selecionadas. Como considerações finais, gostaríamos de primeiramente indicar as limitações, especialmente relacionadas à reduzida amostra de publicações analisada, pois foram apenas analisados 3 livros de Skinner. Apesar disso, foi possível indicar a importância que a diversidade tem na reflexão skinneriana sobre a cultura, da diversidade cultural. Apesar disso, reconhece-se que essa importância não aparece na diferença entre o uso do plural ou singular na obra do Skinner, apesar do que apontam Lopes Laurenti e Habib. Por sua vez, no entanto, a diversidade cultural de fato encontra-se articulada sobre a premissas das culturas, como apontamos anteriormente. Skinner vai defender que a diversidade cultural favorece a sobrevivência das culturas. Outra limitação que podemos apontar é que a pesquisa centrou-se na questão da ética skinneriana, mas podemos pensar, e a política? E o projeto de sociedade de Skinner e dos analistas do comportamento? Podemos nos perguntar, então, assim como Skinner fez, apesar de sua aliança com o relativismo cultural, Skinner nunca se furtou de criticar a sua cultura. Devemos então parar e pensar, politicamente, quais são essas culturas que desejamos que sobrevivam? Quais os projetos de sociedade que analistas do comportamento estão articulando? Essas foram as referências utilizadas. Obrigado pela atenção e aqui está meu e-mail para contato.